Obrigado, Marta. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Como a Marta falou aqui, com bastante alegria, dia 17 e 18, então a gente vai ter a nossa segunda virada ODS, 2023, e não tenho dúvida nenhuma que a cidade de São Paulo tem dado um bom exemplo para o mundo, não só para o Brasil, mas como para o mundo, com relação à questão das 17 ODSs. Dentro do campo da preservação ambiental, do crescimento econômico aliado ao desenvolvimento sustentável, social também, acessibilidade, acolhimento a quem está em situação de vulnerabilidade, combate ao racismo, o respeito, cultura de paz e justiça social, mudanças climáticas, enfim, todos os temas de suma importância para a cidade, que é a quinta maior metrópole do mundo, quarta ou quinta, né? Dependendo da... Os ônibus, você tem tanta preocupação. Então, de cada um item desse, que a gente pode estar com muito orgulho de cada um que vive nessa cidade, que mora aqui, ou que visita, ou que trabalha, de que é uma cidade que a gente tem, eu e a Marta temos participado muito de muitos encontros das grandes cidades do mundo, né? Fomos, inclusive, eleitos agora recentemente para presidir o Mercocidades. Nossa participação lá em Montevidéu foi muito importante, uma visibilidade muito positiva da cidade de São Paulo, nosso encontro em Buenos Aires, nosso encontro em Nova York, nosso encontro em Lisboa. Portanto, queria compartilhar com vocês essa imagem muito boa que a cidade tem dado para o mundo. Agora, obviamente, ela tem conseguido ter essa boa imagem no mundo por conta das suas ações. Cada um dos itens das 17 ODSs estão atreladas em todos os nosso plano de metas. Cada item do nosso plano de metas tem uma correlação com as ODSs. As ações são bastante impactantes do ponto de vista de atendimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a Marta citou aqui agora a questão dos ônibus, né? Sempre gosto de compartilhar com vocês de que nós temos 62% da emissão de gás de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, proveniente dos 7 mil veículos que circulam na cidade, quase metade disso dos ônibus a diesel, e a gente vai trocar até o final do ano que vem pelo menos 20% da nossa frota para ônibus elétrico. É a tecnologia que temos hoje disponível, pode ter outras, hidrogênio, mas, enfim, hoje o que tem disponível é essa tecnologia, inclusive com a grande parte, eu não saberia dizer o percentual exato, mas me parece que mais de 80%, inclusive, da indústria nacional, que também é algo bastante importante. A questão das áreas ambientais. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente teve um anúncio muito importante. Eu e a Marta, a gente ficou muito feliz de poder anunciar que a área de cobertura vegetal, toda vez que tem uma reunião lá do C40, que eles falam, olha, a meta do C40 para as grandes cidades do mundo é atingir 30% de área de cobertura vegetal. E sempre a gente levanta o dedinho, né, Marta? Vamos deixar registrado que São Paulo tinha 48,14% de área de cobertura vegetal, e a gente tinha uma meta de chegar em 50%, e nós anunciamos que nós conseguimos chegar em 54,14% de área de cobertura vegetal. Isso tem até uma relação muito intrínseca, muito forte com a questão da revisão do plano diretor. Ontem mesmo eu comentava o quanto é importante a gente ter uma análise macro de todo o processo, inclusive da questão das ODSs, dentro da questão do plano diretor. Quando você tem uma área de cobertura vegetal tão grande, você precisa fazer ações que permitam que a pressão do crescimento da cidade, a construção de habitações, ela não pressione as áreas de proteção, principalmente as áreas de proteção aos mananciais. E como é que você dá uma resposta a isso? Verticalizando, colocando o transporte perto de onde você tem o trabalho. Então, às vezes, a gente tem escutado algumas críticas que são, com todo respeito, evidentemente, mas muito míopes do processo do que é você ter uma cidade que tem um compromisso com as ODSs, de uma cidade que tem um compromisso com a questão da sustentabilidade, compromisso com a qualidade de vida das pessoas, para as pessoas trabalharem mais perto do seu local de trabalho, poder ter habitação dentro dos eixos, que são os eixos, são os locais onde passam as linhas de ônibus, corredores, ou de metrô, ou de CPTM. Então, é um conjunto que a gente precisa estar sempre muito atento, evidentemente respeitando a posição de cada um. Nada nessa cidade, a cidade-país, você vai ter unanimidade de pensamento em algum tema, mas é de fundamental importância que a gente possa ter essa questão macro de olhar nesse momento que a gente está aqui fazendo essa coletiva sobre a segunda virada ODS. Eu estava pensando
sei pouco a respeito, só o que eu li no jornal, mas se pudesse contar para a gente sobre a questão de habitação popular, porque habitação popular é ODS na veia. Sim, exatamente. É muito importante isso que você falou. A gente fez uma alteração fundamental no marco regulatório da questão da política habitacional, criando o Pode Entrar, e um atendimento democrático, tanto no atendimento às entidades de moradia, as sérias, obviamente, que a gente assinou o convênio para poder fazer 14 mil unidades habitacionais com o Pode Entrar entidades, também o Pode Entrar aquisição, onde a gente lançou em julho do ano passado para adquirir 45 mil unidades habitacionais direto do privado. Vamos ganhar tempo com isso, vamos fazer um processo mais econômico com melhor uso do recurso público. Só uma pena que desde julho do ano passado, mês que vem, vai completar um ano, que o Tribunal de Contas do município ainda mantém preso a aquisição das 5 mil unidades prontas. As 40 em projeto, liberou só no final do ano passado. A gente concluiu agora o chamamento para as empresas que desejam ofertar unidades à Prefeitura de São Paulo. Foram ofertadas 104 mil, a gente lançou para 40 mil, foram ofertadas 104 mil unidades, portanto, um sucesso do programa que a gente lançou. Agora tem que voltar para o tribunal para poder analisar. A gente só lamenta essa perda de tempo. Imagine, em julho, vamos comprar um bolo para comemorar ou chorar de que as 5 mil unidades prontas ainda estão paradas no Tribunal de Contas. Eu até li uma matéria hoje em algum jornal que falava que tem X milhões no caixa da Prefeitura. Só dessas 5 mil unidades habitacionais, isso é R$1 bilhão, está lá, guardadinho, e a gente não consegue gastar porque completa mês que vem um ano que o Tribunal de Contas do município não libera para a Prefeitura comprar 5 mil unidades. E aí libera e a gente não tem o dinheiro, se for gastar. Se for gastar, exatamente. É o problema. E aí a gente tem, por exemplo, esse trabalho importante, que tem também uma relação muito forte com as ODS, que é fazer a ação nas áreas de risco. Todo mundo sabe que a gente tem a área de risco R1, R2, R3, R4. Na R4, Malu, nós temos 12 mil unidades habitacionais que a gente precisa remover. É um compromisso nosso de poder tirar essas pessoas dessas áreas de risco. Temos 23 mil famílias no auxílio aluguel, são 1.400 mulheres vítimas de violência no auxílio aluguel, enfim, muitas políticas públicas para serem desenvolvidas, e a cidade conseguiu um patamar do ponto de vista de saúde financeira que ela pode fazer frente a quase todas essas situações, mas compartilhar aqui esse problema. A gente precisaria por uma ODS mundial de agilidade, Marta, porque quando você tem instituições que atrapalham a agilidade, o atendimento das políticas públicas, é um atraso para todas as 17 ODSs. Mas também poder falar um pouquinho do nosso maior programa de asfalto novo. Nós completamos agora 5,8 milhões de metros quadrados daqui até Montevidéu, e faremos até o final do ano que vem 20 milhões, que dá para ir e voltar 2 vezes até Montevidéu, ou você pegar toda a costa do Brasil, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, de asfalto novo. Mas por que eu estou citando isso? Porque no nosso contrato, 50% do material utilizado na subbase é material proveniente de reciclagem. Então, cada ação que a Prefeitura desenvolve, ela tem feito muito focado em atendimento à questão das ODS, na questão da sustentabilidade e todos os 17 itens dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como, por exemplo, cobertura das quadras. Hoje a gente tem um projeto de ter todas as quadras da rede municipal com cobertura. Essas coberturas elas têm recuperação para reuso da água, enfim, todas uma ação que não deixa de atender a questão da sustentabilidade. A questão da área de cobertura vegetal, a gente deve completar agora, nesse mês, ou no mês que vem, no máximo, os 300 jardins de chuva. Então, desde coisas muito grandes, a gente também tem dado uma atenção para as coisas que aparentemente são menores, mas que têm a sua grande importância. Os jardins de chuvas eles são fundamentais para você tirar áreas que estão impermeáveis para poder fazer o jardim de chuva, colocar a brita e ter ali uma área que você vai deixar como permeável e, além disso, ampliar a área de cobertura vegetal e deixar a cidade mais bonita. Enfim, acho que são muitas ações aqui, poderia ficar bastante tempo falando, mas comemorar aqui essa coletiva para poder anunciar a segunda virada ODS, que com certeza vai ser um grande sucesso. Como a Marta falou, tudo que acontece em São Paulo reverbera não só para o Brasil, mas para o mundo, e a gente vai poder ter cada vez mais condições de melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso Plan Clima, que o prefeito Bruno Covas trabalhou muito na redação, infelizmente não
No lançamento, ele não estava entre nós para poder fazer o lançamento, coube a nós fazermos, mas é um grande marco da cidade, é uma das poucas cidades do mundo, se não me engano, acho que só são 3 ou 4 no mundo que tem secretarias de mudança climática. A gente tem a nossa Secretaria de Mudança Climática. A cidade de São Paulo pode realmente ser hoje considerada uma cidade como exemplo para que a gente apresente essas questões relacionadas aos objetivos do desenvolvimento social, do desenvolvimento sustentável. E também na área social, como, por exemplo, todo o nosso sistema de acolhimento às pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, com os hotéis, com as vilas de reencontro, os CAIs, os centros de acolhimento, nossa grande rede de pessoas para fazer a abordagem. São mais de 1.000 aqueles agentes que ficam com aquele coletinho verde, fazendo convencimentos para as pessoas serem acolhidas. Evidentemente, é um grande desafio. Ano passado foram 10.744 pessoas que saíram de situação de rua, que estavam nos nossos abrigos, mas a cidade, por ser uma cidade acolhedora, sempre vem recebendo muita gente de outros estados, de outros municípios, de outros países. E a gente pode se orgulhar de ser uma cidade acolhedora, mas também deixar registrado esse desafio. Por ser uma cidade acolhedora, a gente está sempre recebendo muitas demandas, mas a nossa equipe está fazendo bastante frente a essa questão. Tem bastante questões, mas eu queria só citar mais 2 aqui, que acho que é fundamental, que é a questão do combate ao racismo. A gente terá também esse ano, coordenado pela Marta, a Expo, o Farol pela Expo da Consciência Negra, que é muito importante, nossas ações que a gente tem feito, inclusive agora na grade curricular das escolas municipais de combate ao racismo. Acho que também é um bom exemplo que a cidade de São Paulo dá e uma boa ação para todo mundo que vive, mora ou visita aqui a nossa cidade. E a questão da acessibilidade. A gente conseguiu concluir agora, depois de bastante tempo, está parado no Tribunal de Contas, fazer a contratação para a realização de 1.100.000 metros quadrados de calçada. Serão 300 milhões de investimentos, algo super importante na questão da acessibilidade. Estamos ampliando aqueles faróis. Como é que chama, Vitor, aquele farol que aperta para cego? O de pedestre? Tem um nome, né? Enfim, a gente utilizando de todos os recursos para a gente poder melhorar a questão da acessibilidade. A questão de calçadas é algo que também envolve bastante essa questão, mas os nossos ônibus já tem mais de 50% deles com Wi-Fi livre, mais de 80% com ar-condicionado, uma quantidade bastante grande com elevador para as pessoas que usam cadeira de roda. Enfim, acho que a gente pode aqui comemorar alguns avanços, mas mais do que isso, saber que hoje a gente tem um governo com uma política pública focada e comprometida com a questão das 17 ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentro de todos os aspectos, como também uma cidade que é a maior geradora de empregos no nosso país e tem uma visão bastante importante de tudo aquilo que a gente espera de uma cidade acolhedora, justa, que seja uma cidade para todos e que a gente possa estar cada dia mais empenhados, como a Marta falou, entre todas as secretarias, nos nossos objetivos de fazer a nossa cidade uma cidade que seja de muito orgulho para todos nós. Obrigado.